Graça e paz. Eu tenho certeza que você já foi muito abençoado com esses cânticos espirituais. A presença do Senhor se faz constante, ela está nesse lugar. E esse hino tem muito a ver com aquilo que eu quero falar hoje, tomando algumas decisões, em estar na presença do Senhor. E eu quero que hoje à noite, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei o que aconteceu em casa, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero que agora, nesse momento, você desliga um pouco dessa luta que você está tendo e ouça Deus falar para você. Deus quer ter uma conversa com você hoje à noite. Ele quer te ensinar, Ele quer te levar por lugares que você jamais imaginou estar. E quando nós começamos a caminhada cristã, quando nós entramos nessa jornada de viver para Cristo, de andar com Cristo, a gente passa por vários lugares, várias situações, vários desafios, e é um aprendizado constante. E durante essa caminhada, todos esses aprendizados, eles vão criando em nós a capacidade de estar cada vez mais fazendo a vontade de Deus, querendo cada vez mais estar perto de Deus. E eu quero andar na presença de Deus. Nos últimos dias, nos últimos domingos, tanto o pastor Antônio e quando eu tenho a oportunidade, nós temos falado muito sobre discípulos, seguidores de Cristo. E um seguidor de Cristo, ele deseja andar na presença de Deus. Ele deseja enfrentar tudo o que for preciso para estar com Deus. E hoje à noite não vai ser diferente. Senhor, que nesta noite o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade para falar nos corações, que possamos nessa noite ser desafiados de maneira poderosa pela Tua palavra, que a Tua ação seja eficaz em nossos corações, que esta pessoa que está triste, oprimida, cansada e até desanimada, possa neste momento sentir o toque do Teu Santo Espírito, que possamos voltar a chorar pelo Senhor, que possamos derramar lágrimas pelo sacrifício de Jesus, que possamos ter os nossos corações confortados e consolados nessa noite, Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que possamos realmente estar cada vez mais perto do Senhor. É o desejo meu, dos irmãos e de tantas outras pessoas, ó Pai. Hoje à noite, Senhor, que possa ser uma noite de milagre, que possa ser uma noite de transformações, de decisões para a glória do nome do Senhor. Se faça presente, Pai, de forma poderosa. Nos protege neste tempo que aqui estamos. Que os Teus anjos estejam acampados aqui, ó Deus. E que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero propor a você nesta noite uma leitura lá no livro de Lucas, nos Evangelhos, no livro de Lucas. O capítulo é o 22, o verso é o 39 ao 46, é o texto que nós vamos estar lendo hoje à noite. Lucas, um médico, um homem capacitado pelo Senhor, usado pelo Senhor e dirigido por Deus, ele escreve assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram.
Chegando ao lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Levantem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nós temos aqui o relato da cena, do quadro, a pintura, de quando Jesus ele vai ao Getsêmani. E quando, queridos e amados, nós realmente desejamos andar com Deus, nós precisamos entender que essa caminhada que você iniciou, eu não sei quando você iniciou essa caminhada com Deus, ela vai passar por vários estágios, por vários locais, por várias situações, por várias encruzilhadas, talvez. E a tendência natural do ser humano, assim, de todos nós, é estacionar. É achar um lugar nessa caminhada cristã que seja cômodo, confortável, e ali pararmos, sentarmos e apreciarmos tudo que está sendo feito à nossa volta. Então, muitos param no primeiro estágio achando que já alcançaram o topo da vida cristã. Porque eu estou dentro de uma igreja, porque eu participo de um grupo, porque eu tenho até a linguagem Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre tua vida, e todas essas coisas que fazem parte do cotidiano de qualquer crente. Muitos pensam que a vida cristã ela se resume num primeiro encontro com Jesus Cristo. Você lembra quando você entregou a sua vida a Cristo? Quem lembra? Levante a mão aí. Alguém de vocês, quando lembra disso, ainda se emociona? Alguns pensam, então, que a vida cristã, ela se resume a esse primeiro encontro com o Senhor, onde os nossos pecados foram perdoados. É isso que a Bíblia fala, não é? É preciso, meus amados, meus amigos, estar disposto a ir muito além disso. É necessário que eu e você estejamos prontos para ir ao jardim do Getsêmani. A prensa de óleo. Porque Getsêmani quer dizer prensa de óleo. Porque é lá no jardim que você vai ser espremido. É necessário que essa pessoa queira ir lá. Ou seja, é o lugar onde nós vamos declarar que a vontade de Deus seja feita. É lá no Getsêmani, é lá na luta, é lá quando você está sendo pressionado, quando você está enfrentando coisas que você jamais imaginou enfrentar, que você vai poder dizer, seja feita a tua perfeita vontade. O Senhor Jesus declarou isso em capítulo 22, que nós lemos no versículo 42. Ele disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua.
O Senhor Jesus está dizendo, olha, Ele está mostrando a sua humanidade, Ele sabia o que Ele viria pela frente. Ele está falando, olha, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, porque é difícil tudo isso. Mas não faça a minha vontade, Pai. Faça a tua vontade na minha vida. Custe o que me custar, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Ou seja, Jesus Cristo, amados, estava declarando que não importava mais a sua vontade, sim a vontade de Deus Pai. Ele está dizendo, não importa a minha vontade, não. O que importa é fazer a vontade do Pai. E baseado nesse exemplo extraordinário, nós podemos afirmar que as pessoas que querem seguir a Cristo devem negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Você está pronto, disposto hoje à noite a negar a si mesmo? Quantos de vocês estão dispostos até o final daquilo que eu vou dizer hoje à noite e dizer, não, eu vou negar a minha vontade, os meus desejos, os meus anseios e eu vou seguir esse Cristo? Cuidado com votos precipitados. Que Eclesiastes fala, quando fizeres um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo, porque o Senhor não se agrada de voto de tolos. Pesado isso, não? Mas é a Bíblia que fala isso. Queridos, eu gostaria de lembrá-los que quando Cristo disse essas palavras, Ele estava sofrendo intensamente. E nós lemos aqui, você lembra disso. Ele estava num sofrimento intenso e Ele estava agonizando. E ele estava sofrendo. E sabe por que nós sabemos isso? Leia o versículo 44. Olha, você está com a sua Bíblia? Leia o versículo 44. Se você não está, vai ser projetado aqui. Olha o que diz o versículo 44. E estando em agonia, angustiado, sofrendo, ele sai desesperadamente gritando. Não, ele orou ainda mais intensamente. Intensamente. E olha o que aconteceu com o suor que rolava na sua face e na sua testa. O seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão da medicina, que explica e justifica isso. Mas o sofrimento desse teu Salvador, desse Jesus que você canta, que você serve, foi tão intenso, que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Você consegue imaginar? Quantos de nós conseguimos agora? Pense, imagine essa cena, esse jardim. E diga-se de passagem, a queda do homem lá em Gênesis aconteceu aonde? Em que local? Num jardim. E agora nós temos o nosso Salvador num jardim também, sofrendo por causa de você, ao ponto de estar com gotas de sangue na sua testa, no seu rosto. Você consegue imaginar tanto sofrimento, tanta angústia? E sabe por que tudo isso? Quem de vocês sabe por que tudo isso? Sabe por quê? Ele ama a Bruna, ele ama a Priscila, ele ama o Rubirã, ele ama todos nós. Ele ama a irmã Margarida, ele ama o Marcos, o Ricardo, a Ana, o Paulo, a Patrícia, seja lá quem for, ele ama. Por isso que ele fez isso. Porque ele te ama. Ele falou, eu vou morrer pelo Valério. Eu vou entregar a minha vida pelo Valério. Independente de tudo, eu o amo. É como se passasse na mente de Cristo o seguinte pensamento: tudo isso que eu vou passar, que eu estou passando, vale a pena. Vale a pena, porque um dia eles estarão comigo nos céus. Porque um dia nós estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro, a Bíblia fala. Você estará reunido na presença do teu Salvador um dia. Você vai poder abraçá-lo.
você vai poder dizer: Jesus, eu te amo, muito obrigado. Você já parou para pensar na grandeza disso? Você já parou para pensar? Talvez você esteja passando pela prova da decisão. Um tempo de busca, de luta profunda em sua alma. Deus deixou muito claro que é isso que Ele quer de você, que Ele quer, que é essa vontade, que a vontade dEle seja cumprida na sua vida. Mas isso significa abrir mão de certos direitos que você goza, de certos privilégios, de coisas que são importantes e significativas para você e para mim. Permitir que Deus trabalhasse em sua vida pode ser algo desconfortável, você sabia disso? E eu preciso falar isso para você. Eu não quero aqui falar só coisas que vão ser agradáveis aos nossos ouvidos. O agir de Deus pode ser algumas vezes desconfortáveis em nossas vidas. Talvez você esteja vivendo uma situação que um tempo atrás você jamais sonharia que você iria passar. Porque eu não conheço o seu dia a dia lá dentro da sua casa. Eu não sei como é que é o seu relacionamento conjugal. Eu não sei como é que é as coisas lá do dia a dia. Talvez você está passando por um lugar que você jamais imaginou que iria passar. Mas agora aconteceu. E você está nesse lugar. E as gotas estão correndo na sua face. O sofrimento, talvez a tristeza. E Deus o está conduzindo, talvez até você está se sentindo pressionado, e você se encontra em seu próprio Getsêmane. Talvez você está lá no teu Getsêmane, e buscando ajuda para lá, e buscando ajuda para cá, e vai para médico, vai para psicólogo, vai seja lá para o que for. Eu quero dizer para você que a solução para a tua vida é Jesus Cristo. Você não está entendendo ainda nada disso, você está nesse negócio chamado vida cristã, chamado discipulado, seguidor de Jesus. É para suar gotas de sangue mesmo, é para pelejar, é para erguer a cabeça e dizer: eu vou pagar o preço. Querido, eu quero, é como se Deus falasse assim: eu quero realizar a minha vontade em sua vida. Deus está falando isso. Olha, fulano, eu quero fazer a minha vontade na tua vida. Quero que você esteja disposto a aceitar a minha vontade, qualquer que seja a situação. Eu costumo falar, acho que na quarta-feira eu falei isso aqui no culto de oração. Se eu não me engano foi quarta-feira. Eu falei: aceitar a vontade de Deus, seguir Jesus Cristo, é tudo muito bonito, é tudo muito agradável, quando você não está lá no Getsêmane, quando a sua conta bancária está legal, quando você tem todo o suprimento na tua despensa, quando você tem tudo aquilo que você quer, que te deixa feliz, que te deixa bem. Aí você fala: eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Agora, quando você está lá no Getsêmane, sendo pressionado, apertado, moído, aí você começa a considerar: amado, é como se Deus falasse assim: para de lutar comigo, pare de lutar comigo, pare de lutar comigo. Quem sabe toda essa tua luta com Deus, por não querer entregar-se por completo. Ele quer que você se consagre, que você viva mais perto dEle. É interessante, existem algumas expressões, algumas coisas que dizem assim, que nós, eu e você, nós nos rendemos a Jesus, nós nos entregamos a Cristo, mas nós deixamos um quartinho, um cantinho em que a gente fala: aqui o Senhor não pode mexer. Porque nesse cantinho estão as minhas mágoas, as minhas dores, as minhas angústias, e aqui ninguém mexe. Querido, enquanto nós não abrirmos esse quarto e não deixarmos o Senhor entrar ali, tirar tudo e limpar tudo, vai continuar dessa maneira que você está. Por você não querer perdoar. Você tem ideia de quantas pessoas que estão dentro das igrejas
e não conseguem perdoar. Você tem noção disso? Você tem noção de quantas pessoas compartilham da mesma família e não se abraçam, não se beijam, não se falam? Estão de mal. Queridos, Ele sabe da nossa luta. Talvez tudo isso tenha sido o seu cálice. Tudo isso que eu acabei de falar é o cálice teu que está transbordando. E você precisa tomar uma iniciativa, minha igreja. Povo de Deus, nós precisamos entender esse recado do Senhor. Ele está te conduzindo a esse Getsemane para que você abra os seus olhos. Eu confesso que eu não gosto de estar no Getsemane. Eu não gosto. Deus pode estar apontando para alguma coisa na sua vida, na minha vida, e seja o que for, e você está lá agora no meio do jardim, encarando uma árdua decisão, talvez de ter que levantar hoje de noite, à noite aqui, depois que ir para a sua casa, olhar para a sua esposa e dizer: olha, me perdoe, meu bem, me perdoe pela forma que eu tenho te tratado ao longo dos tempos. Meu irmão, me perdoa por esse coração maldoso que eu tenho, pelos pensamentos. É uma decisão árdua, lutando com o cálice. E sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus, ela é tão profunda, que quando eu estou falando agora, o Espírito de Deus já mostrou para você qual é o teu cálice, qual é a situação dentro desse cálice que você precisa tratar. Sabia disso? Eu e você sabemos o cálice, aquilo que nós temos que tratar. Porque o cálice está transbordando. O cálice está transbordando. E você está falando: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas daí vem a continuação e fala: mas que não seja feita a minha vontade e a sua vontade, Senhor. Ou seja, eu não tenho escolha, eu tenho que tratar a situação. Eu tenho que encarar a situação. Querido, na verdade, é essa hora de você caminhar por onde o nosso Senhor caminhou. É a hora de você ajoelhar, como Ele ajoelhou. A Bíblia diz que Ele foi a um tiro de pedra, ou seja, a uns 30 metros adiante. E talvez você não vá precisar ir a 30 metros. Talvez você possa ajoelhar-se aí mesmo, na sua casa, assentado, deitado, seja da maneira que for, mas você se colocar diante da presença de Deus. E você vai ter que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Existe um caminho a ser percorrido quando a pessoa quer negar-se a si mesmo. Existe um caminho que tem que ser trilhado, tomar a cruz e segui-lo, e esse caminho nos faz passar pelo menos por alguns estágios, e até que nós possamos chegar a uma completa rendição. Quando a rendição é quando você levantar as mãos e você disser: chega, eu me entrego. Um lutador, quando ele está no ringue, numa luta pesada, difícil, o seu corner, ele vê que o lutador já não tem mais condições físicas, o que ele faz? Quem de vocês sabe? Não entendi. Não ouvi. Jogue a toalha então, você não está mais aguentando. O Senhor está falando: jogue a toalha, jogue a toalha, jogue a toalha. Pare de lutar comigo, jogue a toalha, eu quero te ajudar. Seja feita a tua vontade, Senhor. Para a vontade de Deus se concretize na minha vida, eu tenho que jogar a toalha e dizer: é o Senhor que reina na minha vida. É o Senhor que reina na minha vida. Eu quero falar desse primeiro local, desse primeiro, não sei se posso chamar de estágio, mas todos nós precisamos atravessar a escuridão do nosso próprio jardim.
Assim como Jesus, chegando ao lugar, nós também devemos chegar. Lucas, capítulo 22, verso 40, ele diz, chegando ao lugar escolhido. Está lá, ó. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Chegando ao lugar escolhido. Falar sobre essa escuridão do jardim, é difícil eu não citar a vida de um homem que você conhece muito bem, um homem chamado Jó. Se você pegar capítulo 1, capítulo 2 do livro de Jó, e você vai ver que logo ali no início, a Bíblia vai dizer que era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem fiel. A Bíblia diz que ele era um homem que fazia sacrifícios pelos pecados que talvez os filhos tivessem cometido. E um dia diz que Satanás, Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Deus falando. Satanás é como se ele dissesse assim, também tem tudo. Tem dinheiro, tem família, um homem rico, abastado, Aí é fácil. É mais ou menos isso a linguagem, bem popular. Deus falou, então vai lá, toca em tudo que ele tem, menos na vida dele, porque o Senhor é todo poderoso, Ele que controla todas as coisas. As coisas só acontecem em nossa vida com a permissão de Deus. Você entende isso, né? E a Bíblia fala que daí, num dia lá, as aflições de Jó, os filhos morreram, perdeu as propriedades. Vocês sabem da história, ele entrou em desgraça completa. Esse era o Getsêmane de Jó. Essa era a luta de Jó. Querido, então, Jó perdeu os filhos que ele tanto amava, ele estava numa tempestade, e o pior de tudo, o mais agravante de tudo, porque a Bíblia diz que ele era um homem reto, temente a Deus, e o quê? Se desviava do mal, do pecado. Ou seja, a gente não tem aqui algo gritante dizendo, olha, aconteceu isso por causa disso. Ele não tinha nada que justificasse uma razão aparente para aquilo. E pela primeira vez, talvez em 35 ou 40 anos, Jó e a sua mulher ficaram sozinhos. E sabe o que me deixa mais encantado com tudo isso? Jó, capítulo 1, verso 20 a 22. Ouça o que a Bíblia diz. Então Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Saiu e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Oh Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não, Jó não fez isso. Ele não transferiu, ele não falou, ele não buscou nada disso. Jó é uma pessoa notável. Toda essa situação na vida de Jó foi o cálice. Jó enfrentou o seu jardim, Jó estava na prensa de óleo e ele passou. E mesmo assim a Bíblia diz, a mulher de Jó chega e fala para ele, parafraseando, querido, você está passando tudo isso, e mesmo assim você não amaldiçoa esse teu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fala, não, eu recebo todas as coisas de Deus, e eu entendo tudo isso muito bem. Que seguidor de Jesus. Eu quero ser um pouquinho de Jó. Eu quero entender isso. Eu quero poder entender isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, posso fazer? Qual é o seu cálice? Responde para você mesmo. Qual é o seu cálice?
Talvez você já está de joelhos, você já está encurvado, ou curvado no teu jardim da tua vida. Será que nós estamos tentando fugir do cálice que Deus deu para nós bebermos? Ao invés de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Aquilo que o Senhor propôs para a tua vida, você vai passar e ninguém vai passar por você. Você vai enfrentar. A atitude de como enfrentar é que vai ser o diferencial. Um outro estágio, uma outra janela, uma outra situação que nós podemos ver aqui, é que durante o tempo que nós vamos permanecer nesse jardim, nós devemos estar, nós vamos enfrentar a nossa própria angústia. Ninguém pode passar por esse processo em nosso lugar. Acabei de falar isso para você. Ninguém vai passar esse processo no teu lugar. Como as mulheres gostariam que a dor de parto o esposo sentisse? Mulheres, quem de vocês gostaria que o homem sentisse a dor de parto? A Priscila ficou contente lá. Algumas irmãs já se manifestaram. Mas não adianta, é você que vai passar. Tenho que te dizer isso. Como se nesse processo, nessa situação, eu que vou passar, não adianta, é eu que vou ter que passar. E eu vou orar, e eu vou suar, e eu vou estar sozinho. Totalmente sozinho. Porque ele deixou alguns discípulos, e ele foi alguns metros adiante, e começou a orar, e a sofrer, e ele volta e encontra os seus companheiros fazendo o quê? Dormindo, porque eles estavam profundamente tristes. Queridos, eu me lembro aqui de 1 Reis, capítulo 19, verso 9, que fala sobre um grande homem também, que diz assim, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Valério? O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aí nessa caverna? Ei! O que você está fazendo aí nesta caverna? Nós sabemos que Elias, quando foi se esconder na caverna, ele estava com muito medo. E medo de quem? De uma mulher. Marido, pode ter medo da tua mulher então, viu? Elias estava com medo de uma mulher chamada Jezabel. Pensa numa mulher ruim. Multiplica por 2. E aí vai, porque era muito ruim. E ele estava com medo de perder a sua vida, porque ela falou que ia matar ele. E lembrando quem era Elias, destruiu profetas de Baal, fez o que fez no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em um momento da sua caminhada, vai para uma caverna que era lá o seu jardim, era lá que ele ia buscar a presença de Deus, era lá que ele ia enfrentar as maiores lutas da sua vida. Talvez essa tenha sido a caverna, a caverna tenha sido o lugar ali, o jardim de Elias. O cálice talvez era o medo da morte. Mas Elias teve que enfrentar. Ele não podia fugir. E foi assim que mais tarde Deus tirou Elias da caverna para usá-lo ricamente. Vocês sabem da história. Mais tarde, Deus usa a vida dele novamente, mas ele teve que ir lá passar um período na caverna. Para o aprendizado, para o crescimento, para o fortalecimento, para saber quem era Deus. Esse jardim, esse teu jardim escuro, talvez, que alguém possa estar enfrentando, é para que você reconheça quem é Deus. Quem é Deus? Como que você descreveria Deus na tua vida hoje à noite? Se você perguntar para uma criança quem é Deus, ela vai dizer assim, é um velhinho, bem grandão, com uma barba branca, com uma mãozona,
E ele tem uma vara bem grandona na mão. Eu estou descrevendo uma criança que falou isso para mim um dia. Uma vara, e ele está numa cadeira bem grandona assim, pastor. E ele fica dando ordem para nós. Quem é Deus para você? Aproveita que você está nesse jardim e sinta o abraço dele. Sinta o suprir, sinta o amor dele na tua família. Quer a expressão maior do amor de Deus na tua vida? A tua família. O que você está enfrentando na sua vida? As suas lutas, as suas tristezas, frustrações, fazem parte do seu jardim escuro. O que eu posso lhe dizer é que você deve aproveitar este momento e dizer: Deus, o seguinte, olha, Senhor, eu estou aqui, não é minha vontade estar aqui, mas o Senhor assim propôs isso para a minha vida, então seja feita. É uma meia dúzia, vai, aceitou. Senhor, seja feita a sua vontade, porque a minha vontade, uma hora dessa, é estar bem deitadinho, quentinho, com um cobertorzinho bem delicioso. Até a gente fez, teve gente que gostou da ideia, não é? Mas não é assim a vida, querido. A vida, ela nos prepara a cada situação. Cada situação, cada coisa acontece. Oh, Deus, Deus. Então nós temos que enfrentar a nossa própria angústia. E a outra situação, outro estágio, é que nos momentos da angústia nós devemos abrir mão da nossa própria vontade. Durante esta prova de decisão, antes de tudo, há uma batalha entre duas vontades. A nossa vontade e a vontade de Deus. E a gente vai entrar nessa batalha, a gente vai entrar nessa luta, a gente vai entrar nessa questão. E eu te garanto que você vai tentar com todas as tuas forças que seja feita a tua vontade, não a vontade de Deus. Nós podemos até implorar, barganhar, nós podemos dar um jeito, mas no final das contas, se queremos sair vitoriosos, nós devemos entregar a Deus o controle das nossas vidas. É como lá em casa, os meninos. Quem chegar primeiro na sala de televisão vai deter o controle da televisão. Aí o monopólio está feito, né? Assiste aquilo que eu quero. Está vendo esse controle de televisão? É esse controle que eu quero que você chegue depois e ponha na mão de Deus. Deus, está aqui o controle da minha vida. O Senhor vai mudar o canal, o Senhor vai propor o que quiser para a minha vida, e eu não tenho mais como pegar esse controle, porque está nas suas mãos. Senhor, mas não dá para de vez em quando eu dar uma... Não. Eu controlo a sua vida. É assim com Deus. Queridos, é nesse ponto, precisamente nesse momento, que a angústia se esvai, dando lugar à vitória. Eu preciso lhe falar isso. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Se você se sente empurrado, pressionado a tomar uma decisão ao lado de Cristo, não tenha medo. Não tenha medo. Não pense em seus amigos, não pense no que as pessoas vão falar a seu respeito, porque você é um crente, abra mão da sua vontade, do seu orgulho e entregue-se, jogue-se aos braços do Senhor. Viver para Deus é um privilégio de poucos, e você está dentro desse poucos. Você entende isso? Você está comigo? Venha e beba de graça da água da vida. A Bíblia fala: eu sou o pão da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Nós precisamos, quando eu aceito a vontade de Deus sobre a nossa vida, para a minha vida, nós estamos prontos para encarar o nosso próprio Calvário.
lembrando que Calvário, Gólgota, é o lugar da caveira. É lá no Calvário que acontece o quê? O sacrifício. A morte. Mas celebramos a vida. Em outras palavras, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo só é possível quando nós atravessamos esse jardim, o nosso próprio jardim. Qual tem sido o teu Getsemane? Qual tem sido o teu jardim escuro? Teu casamento? Está difícil? Está difícil? Deus pode te ajudar. Qual tem sido o teu Getsemane? Teus filhos não obedecem, estão mal educados, não se sujeitam à minha autoridade. Mas eu quero dizer para você, mas são seus filhos. E você tem que amá-los incondicionalmente e pedir a misericórdia de Deus para que te ajude na educação dos teus filhos. Eles são uma bênção na tua vida. Pior seria sem eles. O teu Getsemane é o trabalho? Trabalha muito, o sustento não dá. É um patrão que incomoda, e é isso e aquilo e outro. Dai graças ao Senhor, porque você está empregado. Tem gente que não tem nada, e queria estar no teu lugar. Você está entendendo? Queria estar no teu lugar, ter que levantar amanhã 5 horas da manhã, enfrentar condução, ralar o dia inteiro, mas queria estar no teu lugar, e você está reclamando. O teu Getsemane tem sido a tua saúde? Ontem a minha irmã me ligou que ela teve que fazer o tratamento quimioterápico, e ela falou, mano, tomei uma injeção que parece que meus ossos estão sendo quebrados, é muita dor. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor, que você tem condição de fazer um tratamento. O teu Getsemane tem sido o quê? A amargura? A solidão? A depressão? Você está lá na caverna? Não vê beleza em mais nada, eu não tenho mais nada, mas tem graça, é tudo ruim. Tira os olhos das coisas ruins, aprenda a enxergar a beleza da tua família, a beleza do teu esposo, a graça que são seus filhos, o teu trabalho que é uma bênção. Aprenda a enxergar o outro lado das coisas e glorifica o Senhor. Igreja, glorifica o Senhor, aprendam isso, precisamos desenvolver isso constantemente. Falta de perdão tem sido o teu Getsemane? Tenha coragem, ousadia no Senhor e dizer para esta pessoa, e dizer, olha, me perdoe, me perdoe. Me perdoe. Seja lá qual for, lembre-se, Jesus Cristo é o único que pode lhe ajudar. A escuridão, isso é lindo, gente. A escuridão é o princípio de um novo dia. A escuridão é um princípio de um novo dia. Vai brilhar amanhã o sol. Vai brilhar. Vai brilhar. Falei para o meu Wilson quando cheguei, vai estar sol amanhã, meu Wilson. E esse muro vai terminar para a glória de Deus. A escuridão de hoje à noite vai se transformar amanhã num lindo, lindo, lindo sol. E vai aquecer o meu dia. E a tua esposa vai ficar feliz porque ela vai poder organizar a casa dela, secar as roupas. Então enxergue as coisas diferente. É tão lindo. O tema que permeia o Evangelho, gente, é o grande clímax dessa maravilhosa sinfonia. É a ressurreição de nosso Senhor. Ele passou por esse Getsemane. Ele foi torturado, passou por tudo aquilo, foi pregado numa cruz, foi sepultado, mas o clímax está onde?
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso que eu sou seguidor dele. Embora não mereçamos, ele morreu por nossos pecados, ressuscitou. O seu triunfo tornou-se a nossa vitória. A morte não é o fim, mas o início. Não tenha medo de enfrentar o seu calvário. Deus é contigo por onde quer que andares. Creia nisso. E eu quero encerrar essa noite pedindo para você ficar em pé, pedindo que o pessoal venha à frente aqui da música. Querido, Mateus capítulo 16, verso 24 a 28. Mateus 16, verso 24 a 28. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, está falando para você isso, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará você. Recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte. Oh, louvado seja Deus! A morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Querido, na verdade, essa é a hora de você caminhar por onde nosso Senhor e Salvador caminhou. E ajoelhar-se com Ele no jardim. Derramar as suas lágrimas, as suas angústias, as suas tristezas, as suas alegrias. Eu quero desafiar você hoje à noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, por esse sangue do Cordeiro, a você romper com tudo aquilo que tem te prendido, com tudo aquilo que tem deixado você dessa maneira, desencorajado, a ajoelhar-se hoje à noite, como fez a Ju aqui nesse altar, e render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. E não quero apelar à tua emoção, eu quero apelar à tua razão. Eu quero que você saia do teu lugar hoje à noite, assim que nós começarmos a cantar aqui, e você vem aqui, diante de Deus, diante desse altar, e dizer assim: alguém quer vir após mim? Ou seja, viver como eu vivi, Cristo falando. A si mesmo se negue, vá para o Getsêmani, tome a sua cruz e vá para o Calvário. E é lá no Calvário que você vai ver a minha glória, é lá no Calvário que você vai ver o meu poder. Seja lá o que for, rompa em fé, viva para a glória de Deus. O Senhor está lhe chamando. Assim que cantarmos, você realmente quer seguir Jesus Cristo, seguir Ele de perto? Eu estou te esperando. Eu sou o primeiro a estar aqui hoje à noite. Vamos cantar. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor. Santo Espírito, Santo Espírito,
meu anseio é permanecer em teu amor. Não resista à voz do Espírito Santo. Tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, não resista à voz do Espírito. Não a voz do Valério. Não, eu não quero se você venha, se você ouviu a minha voz. Eu quero que você se renda, se for o Senhor que falou ao teu coração. O Senhor está te esperando. Nós vamos orar. Você está sendo chamado pelo Senhor. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós nos rendemos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença majestosa. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é poderoso. Obrigado, Senhor, pelas essas vidas desses irmãos amados, essas irmãs que estão aqui à frente, como demonstração daquilo que o Senhor tem proposto aos seus corações. Que o Senhor possa abençoá-los, fazer com que a sua glória resplandeça sobre a vida deles, que eles possam ter a convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Aqueles que estão nos seus lugares, que também tomaram suas decisões, sem dúvida nenhuma, que o Senhor os abençoe, que a Tua glória e a Tua majestade esteja sobre as suas vidas, Pai. Querido Senhor, nós agradecemos, nós louvamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.